Corpo, mente e vínculo. Um papo sobre como chamar de baixa manutenção virou desculpa para não cuidar de ninguém. Nem toda força ela é física. Tem gente que consegue levantar, sei lá, 100 quilos no supino, mas não consegue sustentar uma conversa difícil, por exemplo. A gente aprende a treinar o corpo, a mente, a produtividade, mas quase nunca a gente aprende a treinar vínculos. É curioso, assim, né? Porque o mesmo cérebro que coordena teus músculos, né? É o que depende de laços para se manter saudável, sabia? O neurocientista John Cacioppo, da Universidade de Chicago, estudou por décadas o impacto da solidão no nosso corpo. Ele descobriu que a solidão crônica, né, ela ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física. Ou seja, né, o cérebro ele sente o abandono como se fosse uma ferida mesmo, real, assim. Mas olha o paradoxo, né? Hoje a gente vive cercado de pessoas, né, de mensagens, de seguidores, e mesmo assim a sensação às vezes é de vazio. Talvez porque conexão, de verdade, né, ela não mede em número de contatos que a gente tem, mas em qualidade de presença mesmo. A presença, ela quase que virou um artigo quase que raro, né? Porque hoje a gente vive num mundo que quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem paciência, né? Tá todo mundo treinando força, mas ninguém tá treinando afeto. E aí que entra, né? Existe uma musculatura que geralmente ela não aparece no nosso espelho, né? Mas ela sustenta quase tudo na nossa vida, que é a musculatura social mesmo. Ela é feita de empatia, de escuta, flexibilidade, reciprocidade. E como qualquer músculo, né, se ela não for exercitada, se ele não for exercitado, ele acaba atrofiando, assim. Quando a gente evita muito conflito, quando a gente responde os nossos amigos, a nossa família no automático, assim, quando a gente finge que tá ouvindo, né, mas tá só pensando na próxima resposta que vai dar, enfim, isso acaba atrofiando as nossas relações. A pesquisadora Cassie Kuhlman, autora do livro The Science of Social Health, ela explica que as nossas conexões não são luxo emocional, né? Elas são uma necessidade biológica. Segundo ela, investir em relações saudáveis reduz o risco de depressão, doenças cardíacas e até a mortalidade precoce, sabia? É quase como dizer que o afeto é um tipo de cardio, né? Mas sinceramente, assim, quem tá com tempo pra isso hoje em dia, né? A gente vive com a agenda lotada de treino, de trabalho, de, enfim, responsabilidades pessoais mesmo, né? Talvez até de autocuidado, vamos dizer assim, mas a gente acaba não marcando presença, né, pra conversar, pra rir, chorar junto que seja, desabafar com os amigos. Quando que você colocou os seus amigos na agenda pela última vez? E o preço disso é muito alto, né? A gente acaba tendo laços muito frouxos, vínculos bem frágeis e gente talvez exausta, né, fingindo assim uma independência. Você já percebeu como que a gente treina quase tudo menos a nossa convivência? A gente tem personal trainer, tem psicólogo, talvez até um coach, tem nutricionista, enfim, mas ninguém tem quem ensine a lidar com gente. Um estudo longitudinal mais longo do mundo, com mais de 80 anos de duração, de Harvard, descobriu que a principal fonte de felicidade e longevidade também são as boas relações, sabia? Não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a fama, é o vínculo que a gente constrói. O diretor do estudo, Robert Waldinger, diz que as pessoas mais felizes e saudáveis são aquelas que investiram em relações próximas e de qualidade. Mas a gente ainda insiste em viver como se a felicidade estivesse no progresso individual, né? Não no encontro coletivo. É muito sobre o que eu quero e não sobre o que a gente constrói juntos. A gente aprendeu a correr atrás de metas, né? Mas os vínculos acabam ficando sempre para depois.
Só que no final do dia, tá todo mundo forte por fora, talvez bem oco e vazio por dentro. Hoje, todo mundo quer ter razão, né? Mas pouca gente quer ter relação mesmo. A gente debate para vencer, não para compreender o outro ponto de vista, né? É sempre para defender aquilo que a gente acredita. Fala mais para rebater uma ideia do que para acolher mesmo, assim, um outro ponto de vista, uma outra opinião. Sabe o que é o mais louco disso tudo? O cérebro recompensa essa disputa. Quando a gente ganha uma discussão, o corpo ele libera dopamina mesmo, né? Que é o mesmo neurotransmissor que aparece quando você come chocolate, por exemplo, para quem é de chocolate, né? Mas esse prazer, ele é muito rápido assim, bem efêmero, né? Igual uma glicose emocional, por exemplo, porque no fundo, o vínculo ele enfraquece, né? Se você tá sempre o tempo inteiro querendo ganhar uma conversa, a relação ela não se solidifica dessa maneira. A autora Brené Brown, né, da Universidade de Houston, fala muito sobre isso. Ela tem vários livros, inclusive, que ela fala, né, que a conexão ela exige vulnerabilidade. A vulnerabilidade é coragem em forma de entrega, mas coragem também dá trabalho, né, gente? É mais fácil assim a gente continuar achando que empatia é uma fraqueza e que o orgulho é uma força. Só que força mesmo, no meu ponto de vista, né, é segurar o afeto quando o ego quer soltar. Ah, mas porque eu não dependo de ninguém, né? Quantas vezes você já ouviu isso ou disse isso, né? Parece até maduro, soa bonito, né? Talvez, mas é só um orgulho disfarçado de autossuficiência. Segundo um estudo da Brigham Young University, liderado pela psicóloga Julianne Holt Lansted e publicada pela PLOS Medicine, viver isolado aumenta o risco de morte em até 26%. Isso não é falácia, isso é ciência, gente. E a autora, ela compara o efeito disso, né, à mesma nocividade de fumar 15 cigarros por dia. 15 por dia. Mas ninguém fala sobre isso nos podcasts de performance, né? Ou os coaches motivacionais. A solidão, ela virou uma epidemia silenciosa, assim. E ninguém quer ser visto como carente. Como se criar vínculos construtivos fosse sinal de carência. O nosso cérebro, ele não quer independência, ele quer pertencimento, quer reciprocidade, troca. E a gente encontrou várias outras palavras para descrever tudo, menos isso. O isolamento, ele não é uma força, né? Ele é uma sobrevivência, assim. E viver em modo de sobrevivência todo dia cansa, sobrecarrega o nosso sistema nervoso, né? E aí a gente entra num outro ponto. Sabe aquela frase que vive circulando por aí, que a amizade boa é aquela que continua igual mesmo sem se falar? Ou a dita amizade de baixa manutenção? Então, talvez não seja tudo bem assim. A gente romantizou a ausência como um sinônimo de maturidade, né? Mas às vezes é só preguiça emocional com verniz de evolução. A real é que a presença continua sendo a principal forma de cuidado. O cérebro humano funciona por reforço, né? Estímulo e resposta. Quando o contato ele cessa, né, o nosso sistema límbico ele entende que isso é uma rejeição. Joe Bowlby, o criador da teoria do apego, ele já dizia, né, que um laço afetivo é uma necessidade biológica, não uma fraqueza emocional, né? Então, quando você diz, a gente não se fala há meses, mas tá tudo igual, seu corpo não acredita nisso. O silêncio constante, ele é interpretado como abandono. E abandono, para a nossa psique, é dor física mesmo.
Talvez o amor maduro, e eu não falo nem de relações amorosas, eu falo também de amizade, vínculo familiar, enfim. Esse amor maduro, talvez não seja aquele que sobrevive sem manutenção, mas o que faz questão de continuar mesmo quando o tempo tá escasso, né? Porque vínculos fortes, não se mantêm sozinhos não, gente. Eles não acontecem por osmose, eles precisam de treino e de vontade. Tem gente exausta, mas não de trabalhar, de sentir. É o cansaço de sustentar laços sozinha, de ser a que sempre lembra, a que pergunta, a que insiste, aquela amiga que sempre convida todo mundo, mas quando é o contrário, não acontece. Aquela que sempre pergunta: ah, e aí, fulano, tá tudo bem? Mas esse e aí, fulana, tá tudo bem? De volta nunca acontece. Já passou por isso? Esse tipo de desgaste a gente pode até chamar de burnout relacional. Esse termo ele é recente, mas a sensação ela é antiga. O esgotamento de quem sempre segura o laço para não romper. A psicóloga clínica Orna Guralnik, do documentário Couples Therapy, fala que o afeto unilateral é uma das formas mais silenciosas de solidão e não tem treino que compense quando só um lado se exercita, quando só um lado quer. Uma relação saudável, ela é cíclica, né? Dar e receber, falar e ouvir, segurar e soltar. Mas a cultura do desapego, né, ela transformou reciprocidade em fraqueza, quase como se fosse moralmente errado você dar a mesma quantidade de afeto que você recebe. Agora todo mundo se protege tanto de se machucar que quase ninguém mais se permite conectar. Conviver também é saber discordar. Mas hoje a divergência, né, ela virou um sinal de ruptura. Se alguém pensa diferente, a gente cancela, não quero perto. Seja por opiniões políticas, opiniões sociais e diversas outras opiniões. A psicologia social chama isso de viés de confirmação, né? A gente tende a buscar apenas informações que confirmem o que a gente acredita e repudia tudo aquilo que é o contrário. E sem perceber, a gente vai criando bolhas relacionais que são super confortáveis, mas também são estéreis, né? Porque a gente não consegue absorver novos conhecimentos, novas perspectivas e aprender com isso mesmo. A pesquisadora Carol Travis, autora do Mistakes Were Made, explica que o desconforto de estar errado é tão grande que a gente prefere perder relações a perder a sensação de estar certo. Olha que bizarro. Mas o problema é que sem a divergência não há musculatura social, porque convivência, gente, é fricção o tempo inteiro. São várias cabeças pensantes que pensam de maneiras diferentes, né? Essa fricção, quando bem gerida, ela não machuca, ela fortalece cada vez mais o vínculo. É tipo academia, que quanto mais carga a gente coloca, mais dói. Porém, é essa mesma carga que dói que gera a nossa resistência. Ah, é porque eu sou assim mesmo. Você já percebeu como que essa frase ela virou uma justificativa para qualquer grosseria? Ai, porque é meu jeitinho. Autenticidade é uma coisa, vaidade emocional é outra completamente diferente. E a socióloga Brené Brown, ela diz, né, que a autenticidade não é descarregar sua verdade em quem estiver perto, independente. É ter coragem de se mostrar, mas com limites e empatia. A ironia é que a empatia, essa palavra tão desgastada, né, e virou quase um clichê, é uma das maiores forças evolutivas da nossa espécie, né? Ela garantiu cooperação, sobrevivência, pertencimento, mas a internet, ela transformou empatia em sinônimo de fraqueza, assim. Hoje a frase mais perigosa, na minha perspectiva, é porque eu não levo desaforo para casa. E o resultado é um mundo de gente armada emocionalmente, né, mas sem afeto para se defender. O corpo, ele sente a falta dos outros.
E não é uma metáfora. A Associação Americana de Psicologia, ela publicou uma meta-análise conduzida pela própria Julianne Holt Lansted, mostrando que relações sociais de baixa qualidade aumenta o risco de morte em até 50%. A solidão prolongada, né, ela aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio mais associado ao estresse, e enfraquece o sistema imunológico, acelerando ali processos inflamatórios. Então, a solidão é quase que literalmente uma toxina. Por outro lado, vínculos fortes, eles liberam a ocitocina, que é o hormônio da confiança, o hormônio do amor. Essa substância ela reduz batimentos cardíacos, alivia o estresse, regula o nosso humor. Então, o toque, o olhar, o riso junto, tudo isso é uma bioquímica de vínculo e ela só tende a fortalecer o nosso emocional. Ou seja, o abraço, ele é literalmente um remédio, né, para o nosso estresse. O afeto, ele é um antídoto e o amor é o treino que mais cura. Mas a gente ainda prefere cápsulas, talvez gominhas, a conexões. Acho que vale a gente repensar um pouco sobre isso. E eu queria que você compartilhasse o que você pensa sobre a musculatura social. É isso. Um beijo e até a próxima!